Olha, eles enfrentam crimes dos mais diversos. Fazem perseguição em alta velocidade, trocam tiros, lidam com a morte e todo tipo de violência todos os dias. A rotina de um policial militar não é fácil. Tem a hierarquia militar, a cobrança dos superiores, da sociedade, da família e do próprio policial. Tudo isso faz do PM um profissional sujeito a muitos problemas de ordem psicológica. O DF1 mostra hoje a primeira de 2 reportagens especiais que abordam essa questão e que não se restringe aos policiais e às famílias deles, mas a toda a sociedade que precisa ser protegida pela polícia e bem protegida. Aqui no DF, a cada dia, pelo menos 2 PMs são afastados por problemas de saúde mental. Veja agora na reportagem de Rita Yoshimine e Diogo André e na edição de Samira Galvão e Manuel Messias. A última barreira entre a paz e o caos é o soldado. E durante uma vida inteira, o policial, ele é obrigado a ser resistência. Uma troca de tiro, um menino estava com a mesma idade do nosso filho. Ele catou o menino no colo e carregou o menino morreu nos braços dele. E ele vai adoecendo e ele tem que guardar as dores dele. Quem trata esses policiais? Ele veste aquela farda, se revestindo de Estado. Ele vira escudo da sociedade. Não tem uma retaguarda emocional. Falar de doença mental, depressão, suicídio costuma ser tabu. Mais ainda num mundo fechado, tradicional, cheio de regras e hierarquia, como o da Polícia Militar. A nossa equipe teve acesso a dados de afastamentos, ouviu policiais doentes, parentes que sofrem junto, representantes da sociedade e da polícia, além de especialistas. Tudo para saber o que a corporação tem feito pela saúde mental da tropa. Eu deparei com um suicídio de um colega. No meu serviço, a gente foi responder um questionário dentro da polícia, dentro do caso. Parece que vai resolver o problema da gente. Mas não somos de ferro, somos pessoas normais. Décadas na polícia e um afastamento das ruas por ansiedade, esgotamento físico e mental. Angústia, choro fácil, entendeu? Você tem hora que quer se isolar. Uma situação difícil de aceitar. Eu não achava ainda que eu estava doente. Aí passei 2 anos sem fazer um tratamento por fora, mas aquele tratamento mais ou menos. Até perceber que não dava mais. Você pega muito homicídio, você pega muito suicídio, você pega problema de pedofilia, né? Aí você lembra. Tudo isso machuca, né? O dia a dia do policial na rua, atendendo as ocorrências, assalto a banco, atendendo toda a sociedade, isso estressa muitos policiais. Pressão, a começar pelo déficit no efetivo. A Polícia Militar do Distrito Federal deveria ter pelo menos 18 mil policiais. Tem 10.800, faltam mais de 7 mil. E se faltam policiais, sobra trabalho. No ano passado, os PMs atenderam mais de 188 mil ocorrências, média de 15.600 por mês, 522 por dia. Chega numa situação em que há um suicídio que acabou de acontecer, ou um estupro, situações muito pesadas, que provocam uma reação emocional do policial. E aí, no mesmo dia, de repente, ele tem que dar uma informação numa faixa, ajudar um velhinho a atravessar. Portanto, você chega em casa, vou te falar, no limite. Sobrecarga de trabalho, privação de sono, privação de família, privação de lazer. E aí a gente começa a ter problema em casa, as esposas começam a ficar extremamente irritadas por conta dessa ausência paterna, né? Esse homem não é o homem que quando eu me casei com ele, quando eu o conheci. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Era alegre, era forte, era viril, era aquela pessoa que vivia para a polícia. Não é o mesmo. A PM levou o meu marido. Devolveu doente, segundo Miriam, depois de 30 anos de carreira. O problema começou quando o marido ainda estava na ativa. Ele teve um problema de relacionamento com os policiais e desse problema de relacionamento ocasionou uma situação muito grave. Em seguida, ele infartou.
Piorou quando foi transferido para o serviço administrativo. E ele começou a olhar e ver que não estava podendo fazer muita coisa. E mais ainda quando veio a aposentadoria. Ele entrou em depressão, ele está em depressão. Ele é uma pessoa que eu tenho que estar o tempo inteiro arrumando coisas para ele fazer. Meu filho e minha família precisam dele, do pai. Mas a polícia nunca se preocupou com isso. O tema é tão sério que veio parar na Câmara Legislativa. Policiais militares procuraram a Comissão de Direitos Humanos, que foi atrás de dados. As perguntas foram respondidas pelo primeiro-tenente Paulo César Moura Júnior, chefe do Núcleo Especializado em Saúde no Trabalho da Polícia Militar. Entre julho de 2014 e julho de 2019, 3.377 PMs foram afastados por problemas de saúde mental. O tempo total de afastamento foi de 418.295 dias, média de 4 meses por policial. Nesses 5 anos, 2.096 PMs foram transferidos para serviços administrativos. A instituição precisa pensar o que está causando isso. É o trabalho de muito estresse ou a instituição também tem problemas que ela precisa repensar no cuidado com o seu trabalhador? No mesmo ofício, a polícia respondeu que 34 dos 85 PMs que trabalham na gestão compartilhada das escolas já foram afastados por doenças mentais. Mas, segundo a PM, os policiais do projeto foram treinados e estão aptos a trabalhar no ambiente escolar. A gente tem realmente problemas de saúde mental e a gente precisa tratar, isso tem que ser normal na sociedade. Mas a gente não pode colocar esses policiais que estão, às vezes, em processo de tratamento, de cura, de afastamento da rua, para não estarem numa situação de estresse intensa, num processo de projeto piloto, num projeto piloto que é um projeto, né, educacional. Os números oficiais dão uma ideia do que ocorre na tropa na questão da saúde mental. Mas, para quem entende do assunto, o problema pode ser maior. Há preconceito, dificuldade para aceitar o que está acontecendo, compreender, por exemplo, que depressão não é frescura e que policiais são de carne e osso, podem adoecer. Você é muito estigmatizado. Você é chamado de quê? Ah, é ponto 01, de Rivotril. Entendeu? Aí as pessoas acabam não procurando. E ele não pode nem falar pro colega de farda aqui, ó, ei, tô mal. Você é louco, você tá precisando de psiquiatra. O próprio policial, ele já é formado para isso. O outro não pode demonstrar fraqueza. Como se ele tivesse acometido por uma doença que é infecto-contagiosa e ele praticamente não é mais aceito na tropa quando ele retorna. Patrícia é psicóloga especializada em saúde psíquica no trabalho. Estudou o estresse profissional do policial militar. Ela, que hoje mora na Bélgica, vai além. Os policiais não são preparados para sair da rua e assumir o serviço administrativo. E aí mandou o policial para qualquer lugar, enfim. E aí a gente entra no outro quadro, que é a falta de identificação com o trabalho, né? Eu sei que para o meu marido não teve essa questão de trabalhar, o fato dele sair da PM, se aposentar e ir para dentro de casa. Fazer serviço interno por causa de restrições médicas significa ficar sem a arma e sem poder fazer hora extra na rua, o chamado serviço voluntário. A diferença é em média R$ 1.500, R$ 1.400 Mas há casos onde a diminuição da renda é a menor das consequências. Ela foi encontrada morta. Deus não estão nem aí. Você é um pai de família, você é uma filha, você é um esposo, sabe? É isso que eu queria que a PM fizesse, mudasse. É possível evitar esse sofrimento? O que pode ser feito? O que a Polícia Militar está fazendo para prevenir casos de depressão, síndrome do pânico, suicídio na tropa? Amanhã a gente continua neste assunto, aqui no DF. É um assunto seríssimo e diz respeito a toda a sociedade. E amanhã a gente vai ver o que a PM tem a dizer.